E mais uma vez, acesso negado. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Primeiro, para deixar claro que não tô aqui para sacanear, zoar, tirar sarro do Corinthians, nada disso. É um vídeo pra gente discutir, né, porque o histórico do Corinthians em competições sul-americanas é tão bizarro comparado à sua grandeza. Talvez seja a relação mais estranha entre tamanho de um clube, né, e competições que ele disputa. E eu fiquei assustado quando fui levantar os dados, as estatísticas. Então, assim, você corintiano que está aqui hoje na força do ódio, está chateado, ainda tem toda a situação política, financeira do clube, né? Fique tranquilo que eu não estou aqui para tirar sarro e, pô, eu sou um cara super profissional também. Todo mundo sabe o meu time, mas ao mesmo tempo, né, eu estou aqui tentando fazer um trabalho sério e gerando conteúdo para vocês. E os rivais, pelo menos aqui, que estiverem assistindo, vão ganhar munição para zoar. Mas não culpem o mensageiro. Antes da gente entrar a fundo no tema, pedidos simples, não custa nada, vai, mete o dedo aí no like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário também, para tentar responder esse grande enigma, né? Porque o Corinthians é um clube gigantesco, dos maiores clubes da América, das Américas, né? E vamos estender para mundo também. Por que o registro do Corinthians em competições sul-americanas é tão ruim, né? Comparado a outros gigantes, comparado a seus rivais e comparado à sua própria grandeza, à sua própria história, né? Um clube que tem vários outros títulos, mas que em competições sul-americanas não está nem batendo na trave, né? O chute está indo muito para fora, né? Eu acho que a gente precisa tentar primeiro responder essa pergunta. E aí eu tenho uma arte aqui, mas antes de chamar a segunda tela, só para trazer uma estatística bem impactante, né, não é exagero a gente estar discutindo isso, em 2025 o Corinthians se tornou o primeiro clube a ser eliminado na fase preliminar da Libertadores em 3 oportunidades. Caiu para o Tolima, caiu para o Guarani, caiu agora para o Barcelona do Equador. E na Copa Sul-Americana, que veio com esse formato de fase de grupos em 2021, é o primeiro brasileiro também a ser eliminado 2 vezes na fase de grupos. Caiu em 2021 e agora caiu em 2025. Então, eu acho que o torcedor do Corinthians deve estar chateado e com razão, né? E aí, vou chamar aqui a segunda tela para a gente ver o histórico do Corinthians também em todos esses anos. Pois bem, aqui estamos. O que é assustador? O Corinthians não é eliminado, né? Não perde títulos para, em sua maioria, grandes potências. É claro, lá atrás, né, perdeu para Inter, Boca, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, coisa que pode acontecer, River Plate, Flamengo. Agora, tem um histórico aqui pesado, né? Pumas do México, Tolima, que foi o Tolimaço lá em 2011, Guarani do Paraguai 2 vezes, isso é inacreditável. Guarani do Paraguai 2 vezes. Nacional do Uruguai, quando os uruguaios já não eram mais potência, né? Se isso tivesse acontecido nos anos 80, 70, 90, tudo bem. A gente está falando de 2016, cair para o Nacional. Colo-Colo, acho que vale um raciocínio semelhante, né? Caiu em 2018. Del Valle, Independente Del Valle. Peñarol, Argentino Júnior, né? E reparem também nas fases. Temos aqui em 35 participações no total. E o Corinthians caiu 11 vezes, quase um terço, entre fase preliminar e fase de grupos. Então, assim, o Corinthians não é nem chegou longe, fez o que pôde, não. O Corinthians pagou mico, caindo em fase de grupos ou fase preliminar 11 das 35 vezes. É quase um terço. E só em 8 das 35 vezes ele bateu semifinal ou final. Cara, isso é muito grave. Para o tamanho do Corinthians, isso é muito grave. Se fosse o Atlético Goianiense, a gente estaria aqui batendo palma de pé, né? Na verdade, eu não estaria nem fazendo vídeo se fosse o Atlético Goianiense. Então, corintiano, poxa, sinta-se até prestigiado, porque, né, o Corinthians é importante e é justamente por isso que chama a atenção esses dados. E olha que desses 8, né, chegando em semifinal ou final, eu estou contando Recopa, estou contando Copa Comebol, Mercosul, Sul-Americana, Libertadores mesmo.
O Corinthians tem a sua final vencida em 2012 e tem uma semifinal em 2000 que ele cai para o Palmeiras, nos pênaltis, né? Então, são apenas 2 vezes o Corinthians chegou em semifinal da Libertadores na sua história. Isso, cara, isso para mim é muito absurdo, muito absurdo. E antes da gente, não sei, tentar elocubrar aqui por quê, tem a comparação com os rivais, que eu acho que machuca também, né? Os rivais do estado, né? Os principais rivais do Corinthians. O Santos. Primeiro, para começar, Santos, São Paulo e Palmeiras têm 3 Libertadores cada. O Corinthians, uma. Não vou entrar aqui em discussão de Mundial, estamos falando de competições sul-americanas. Se o torcedor do Corinthians quiser tirar onda aí de Mundial nos comentários, que o Palmeiras não ganhou, que o Corinthians tem, tudo bem, fiquem à vontade. Mas o papo aqui é competições sul-americanas, que eu acho que tem um elefante na sala. Então, os 3 rivais já têm 3 Libertadores cada. O Santos tem ainda outras 2 finais, em 2013 e 2020, uma Copa Conmebol e uma Recopa. O Santos já tem um histórico bem melhor. O São Paulo, ele tem outras 3 finais, além das 3 que ele ganhou. Ele tem mais 4 semis de Libertadores. É um time que chegou longe durante muito tempo. Até recentemente, acho que está faltando, né? Mas o São Paulo, aí ao longo da sua história na Libertadores, 3 títulos, 3 vices e mais 4 semifinais, isso é muita coisa. Além do São Paulo ter título e vice da Sul-Americana, título da Copa Conmebol e 2 Recopas. Bizarro histórico de São Paulo. E o Palmeiras, além das 3 finais, além dos 3 títulos, ele tem mais 3 finais, 2 lá atrás, né, que era um torneio mais enxuto, assim como também foi para o Santos. O Palmeiras tem outras 4 semifinais, aí é o histórico recente do Palmeiras, né, que ganhou 2 títulos recentes e que está chegando longe, ano após ano, e agora com melhor campanha de novo. Palmeiras, além dessas 3 finais, outras 4 semis, tem uma Mercosul, 2 vices da Mercosul e uma Recopa. E tem algo assustador. Tô falando essa palavra, né, toda hora, né, esse adjetivo. O que o Corinthians tem de jogo na Libertadores, o Palmeiras terá em número de vitórias. Eu estou gravando nesse momento aqui na quarta-feira de tarde, então ainda não tivemos Palmeiras e Sporting Cristal. Você que está no futuro pode responder. Se o Palmeiras venceu esse jogo, o Palmeiras chegou a 142 vitórias na Libertadores. Vai ter chegado. O Corinthians tem 142 jogos na Libertadores. Cara, por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque quando eu fui descobrindo essas coisas, eu falei, pô, não acredito, irmão. Corinthians ainda é maior nas competições sul-americanas que vários clubes brasileiros. Vários. Mas se a gente for ali pegar entre os enormes, os grandes, vários outros têm pelo menos mais participações em semifinal, em final, ou mais participações no torneio como um todo. Olha que assim, o Corinthians joga bastante, né? Só que ele joga e muitas vezes ele sai cedo. E eu fiquei me perguntando, cara, por que isso acontece? Porque a gente está pegando aqui participação que começa em 77, mas beleza, uma em 77 e depois anos 90. O Corinthians teve várias fases, né? Poxa, ele teve momentos de crise que jogou Libertadores, teve momentos de glória que ele jogou Libertadores. E quase sempre, né, não batia. Então, chegou a ter uma sequência aqui bizarra de oitavas, né? 13, 15, 16, e aí Sul-Americana 17, Libertadores 18. Em 5 anos seguidos caindo nas oitavas. Até o Real Madrid, né, já caiu 6 anos seguidos em oitavas da Champions, né? Pode se vangloriar de ter um histórico parecido. O problema, né, é o resto do Real Madrid. Mas é estranho, né, cara? E aí, mais recentemente, bateu 2 semifinais de Sula, mas a Sula naquele modo que o Corinthians foi empurrando e quando piscou o olho, bum, estamos na semifinal. Em 2023, o time do Corinthians era horroroso. Tinha chegado até longe demais, estava disputando ali contra o rebaixamento. Em 2024, o Corinthians já estava na arrancada contra o Racing, só que o Racing era um timaço, né? Um excelente time do Racing que aí ganhou na bola e foi no detalhe. Eu lembro que acho que o Memphis perdeu o gol no jogo de volta. E assim, não tenho o que reclamar porque são semifinais. O que está destoando aí é o Corinthians cair na fase de grupos agora, na preliminar antes.
fase de grupos em 2023, fase de grupos da Sul-Americana em 2021, cai na pré para o Guarani, e aí a gente volta, né? Antes do Tolima aqui do Flamengo. 2007 na Sul-Americana, 2006 cai nas oitavas para o River, tudo bem, era o River, né? Mas era um momento que o corintiano depositava muita esperança, tinha um timaço, Carlitos Teves, Nilmar, etc, né? 2003 também vindo de título brasileiro, de vice-brasileiro, né? Mas ganhou Copa do Brasil, Rio-São Paulo, o Corinthians chegou a ter bons times, né? Anos 90, aquelas eliminações doídas para o Palmeiras, mas também somou muita eliminação contestável. E aí, eu confesso para vocês, eu não tenho uma resposta. Na verdade, se alguém tivesse, já teria vendido aí a fórmula do sucesso. É assim, algo que eu não consigo entender, porque o Corinthians tem um bloqueio, uma dificuldade enorme em competições sul-americanas, a brincadeira lá do acesso negado lá do Sormani que viralizou, e eu sei que o corintiano concorda e sente muito, né? O Corinthians é enorme e o fato dele não conseguir ter registros históricos parecidos com um dos seus rivais, nas competições sul-americanas pelo menos, deve ser algo que machuca, né? Porque o Corinthians sempre, balizador do Corinthians é lá no alto, né? Por quantidade de títulos, torcida, relevância, tá sempre, né, num mau momento ou num momento bom tá batendo o título, tá chegando em final, mas especificamente em competições sul-americanas o Corinthians está devendo bastante. Então esse vídeo é mais uma constatação do que tentar responder a essa pergunta, né? Por que tantos acessos negados? Por que tantas decepções? O corintiano tem alguma ideia? O torcedor rival tem alguma ideia, né? Vocês que estão também aí de fora, por que o Corinthians tem esse histórico terrível, tá? Responda aqui nos comentários e a gente de repente desenvolve um debate legal e talvez até uma segunda opção. Agora, Corinthians saindo cedo da Sul-Americana, focando em Brasileiro e Copa do Brasil, ele pode conseguir mais alguma coisa, porque é isso, né? O Corinthians também é chato, ele vai chegar longe. Recentemente também chegou longe em Copa do Brasil na base, né, do Corinthians, porque time para isso às vezes até nem tinha. Mas é isso, tá? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, like, ativa o sininho e obrigado pela audiência. Tamo junto, hein? Rumo a 35 mil inscritos. Aquele abraço, tchau, tchau.